Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 17 de abril. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Alunos de escolas públicas do Distrito Federal aprendem sobre a importância de preservar o meio ambiente, a acessibilidade cultural. No Rio de Janeiro, especialistas discutem como facilitar o acesso a espetáculos de dança, teatro e exposições. E ainda, as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Foi publicada a lei que isenta estudantes de baixa renda do pagamento de taxas de vestibular em universidades federais de todo o país. A isenção já vale para os próximos editais de vestibular e seleção seriada. Para ter direito, o candidato vai precisar comprovar que tem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola particular. Cada universidade vai poder definir os critérios para a comprovação desses pré-requisitos e as instituições vão poder criar outras formas de isenção, total ou parcial, que levem em conta a situação socioeconômica dos candidatos, além das previstas na lei. Agora, sem ter que pagar, eu posso tentar em várias faculdades e em vários estados. Vai facilitar a vida de muitos alunos, principalmente aqui do Elefante, que eu sei que tem uma renda não muito boa assim, na família, então vai ajudar essas pessoas. Várias instituições já têm programas de isenção das taxas. Na Universidade de Brasília, por exemplo, cerca de 8% dos candidatos conseguem o benefício a cada semestre. Para o diretor do Centro de Seleção, a lei vai exigir adaptações, mas dá continuidade às políticas de inclusão. Estimamos que nós sairemos de um percentual de 8% dos candidatos que prestam o vestibular, que hoje obtêm isenção da taxa, para um número algo em torno de entre 15% e 20% de candidatos com isenção. Em 2011, Pablo não precisou pagar para fazer o vestibular de letras. Ele teria que arcar sozinho com a despesa. Fez diferença porque quem já pagava minhas contas no momento era eu, porque eu já trabalhava. E R$100 para você pagar numa inscrição é um valor muito caro. Fez uma grande diferença sim. E ainda é alto o número de crianças que não possuem certidão de nascimento no Brasil, sabia? Mas a presença de cartórios dentro dos hospitais e maternidades tem contribuído para reduzir esses índices. Antes de sair da maternidade, Amanda aproveitou para fazer a certidão de nascimento do pequeno Alejandro, com apenas 3 dias de vida, no posto do cartório que funciona dentro do hospital. Em 5 minutos, o documento já estava pronto, sem pagar nada. Só que era mais difícil, aí foi tão fácil e simples. Facilita muito. A certidão de nascimento é o primeiro documento necessário para que o cidadão possa exercer os seus direitos. Quem não tem o registro legalmente não existe e fica impedido de se matricular em escolas, abrir conta em banco ou se inscrever em programas sociais como o Bolsa Família. No Brasil, cerca de 600 mil crianças de 0 a 10 anos não possuem certidão de nascimento. Mas a presença de uma rede interligando cartórios a hospitais e maternidades, determinada em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça, está mudando essa realidade. Estudo do IBGE mostra que 1 ano após a resolução do CNJ, o número de crianças registradas com atraso de mais de 1 ano caiu de 210 mil em 2010 para 202 mil em 2011, uma redução de quase 4%. Hoje, 300 maternidades e hospitais brasileiros estão interligados a cartórios. O número ainda é pequeno e a maioria desses postos está localizada em grandes centros urbanos, como São Paulo e Distrito Federal. Estados como Acre, Alagoas e Amapá, por exemplo, não contam com o benefício. Na hora do esporte. Bom dia! Meio de semana e definições na Taça Libertadores da América para as equipes brasileiras. 3 já estão classificadas. O Atlético Mineiro, a melhor campanha até aqui, tanto que ele vai fazer todos os jogos a partir das oitavas de final. A segunda partida, o Galo joga em casa. É a vantagem que ele tem por ter a melhor campanha. As outras 2 equipes já classificadas são o Corinthians e também o Palmeiras, que vem se recuperando bem e já está também nas oitavas de final.
Outras 3 brigam pelas vagas. O São Paulo, por exemplo, enfrenta logo mais o Atlético Mineiro no Morumbi. E o São Paulo tem que vencer o jogo contra o difícil Atlético Mineiro para seguir na competição. É um jogo muito importante, é um jogo muito difícil. O São Paulo vai ter que realmente ir para frente e vai enfrentar a melhor equipe até aqui nessa Taça Libertadores da América. E a alta indefinição é um grupo 8, um grupo totalmente indefinido, um grupo onde estão o Fluminense e o Grêmio. O Fluminense lidera com 8 pontos ganhos. Em segundo estão o Huachipato do Chile e o Grêmio com 7, depois do Caracas com 6. O Grêmio vai até o Chile enfrentar a equipe do Huachipato e o Fluminense enfrenta o Caracas em São Januário, no Rio de Janeiro. As 2 equipes brasileiras, vencendo, já estão automaticamente classificadas. O Fluminense, como é o primeiro colocado, com o empate ele já está também na próxima fase. E o Grêmio vai ter um jogo difícil, mas ele tem todas as condições de passar pelo Huachipato. A expectativa, a tendência realmente, é que nós tenhamos, nas oitavas de final da Taça Libertadores da América, a presença dos 6 times brasileiros. Para você, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Búfalo, camelo, canguru, jacaré. Então, vamos revisar os sinais? Búfalo, camelo, canguru, jacaré. Alunos de escolas públicas do Distrito Federal aprendem sobre a importância de preservar o meio ambiente. É o projeto Zoológico Vai Escola, que tem despertado o interesse dos estudantes para a educação ambiental. Nesta escola de Planaltina, a 70 quilômetros de Brasília, os alunos se prepararam com antecedência para receber a visita do zoológico. Enfeitaram as paredes com desenhos e cartazes. Na programação, teatro e brincadeiras. O palhaço deu uma aula interativa de meio ambiente. Cuidado no pisar! As crianças conheceram animais do Cerrado e da Mata Atlântica: arara, ariranha, lobo-guará, tamanduá-bandeira. Como os bichos eram empalhados, nada de perigo e era possível ver todos os detalhes. Quando o cupim ou a formiga gruda na língua dele, fica lá e ela fica se mexendo e não consegue sair. Gostei do macaco. Por que você gostou do macaco? Porque eu acho o filho do macaco, porque eu acho o filho do macaco muito fofinho. A iniciativa desperta nos alunos a consciência quanto à importância de se preservar o meio ambiente. E o aprendizado se torna muito mais prazeroso quando se alia brincadeiras e teatro, ou quando se pode ver os animais assim, bem de pertinho. Aprender muito mais e quando é assim com concreto, né, a facilidade do aprendizado é muito maior. A gente tenta cruzar as nossas atividades educacionais com as orientações curriculares da Secretaria de Educação, para poder permitir com que essa atividade desenvolvida pelo Zoológico de Brasília seja uma extensão da sala de aula, é um complemento daquilo que é aplicado em sala de aula pelo corpo docente das escolas. Gato de bicho, tudo de bicho. Qual animal é que você mais gostou? Mas eu gostei daqui, de tudo. Eu aprendi a cuidar dos animais, da água, da comida. O acesso à cultura é um direito de todos os brasileiros, mas para alguns, especialmente aqueles com deficiência, ainda há muito a ser feito. Começou no Rio o primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural. Especialistas discutem como facilitar o acesso a espetáculos de dança, teatro e exposições. 1 em cada 4 brasileiros possui algum tipo de deficiência intelectual, visual, auditiva ou motora. A Constituição garante a essas pessoas o acesso à cultura. A acessibilidade cultural depende de uma série de serviços como, por exemplo, a comunicação através de libras, legenda simultânea e a audiodescrição. A maior dificuldade começa na ida ao lugar. E lá dentro, a parte de
saber o que está sendo mostrado. Tem que ser com emoção. E as pessoas botam com uma parte meia técnica. Mas para a pentacampeã brasileira de dança em cadeira de rodas, as dificuldades extrapolam o espaço da plateia. Eu que sou bailarina e faço as apresentações, eu não tenho acessibilidade no palco, né? E isso realmente é bastante constrangedor. Se eu quiser ficar no camarim, por exemplo, me arrumando, eu tenho que ir num banheiro adaptado que é um pouco mais longe, porque no camarim ainda não tem banheiro adaptado. Foi para pensar soluções práticas e discutir políticas de acesso que o governo, universidades e organizações da sociedade civil decidiram realizar o primeiro encontro nacional de acessibilidade cultural. No processo de construção e divulgação da cultura, os meios de comunicação também têm um importante papel na promoção da acessibilidade. Reiterar o compromisso da TV Brasil e da EBC com a questão das questões de acessibilidade, da inclusão e de uma sociedade mais igual. Desde que a acessibilidade cultural passou a ser constitucional, o próprio conceito de pessoa com deficiência mudou. O problema não está mais na estrutura do corpo, na pessoa que tem deficiência, mas sim nas barreiras que ela encontra no cotidiano, no meio ambiente, na vida diária que ela tem. E o Jornal Visual termina aqui. Obrigado pela companhia. Para você, um bom dia. Um bom dia e até amanhã.